Fez aí o recadinho da gente, um recadinho aí, falando mais e falando sempre, falando da economia solidária, essa política transformadora, essa política que vem aí fazendo com que a gente tenha um avanço social muito bacana. Agradecer aí as pessoas que vêm aí colaborando, dando condições para a gente realmente fazer um amanhã melhor. Vou narrar mais um pouquinho, a gente sempre está narrando, coisa boa a gente sempre tem que narrar, levar aí, ter a sociedade, levar o conhecimento realmente do povo, que precisa realmente ter esse conhecimento dessa política, essa saída, né, essa política pública de economia solidária, que é realmente uma saída legal, que traz respeito, traz coletivo, traz a coletividade, que consegue fazer com que a gente tenha aí um mundo melhor. E a gente está batalhando para isso, a gente como soldado, a gente está nesse caminho, fazendo com que a gente leva até as escolas, leva as faculdades, levamos para as universidades, levamos para todo o segmento da sociedade brasileira, levando para os gestores, levando para os políticos, porque levamos para os políticos realmente que realmente acredita num amanhã melhor. Então, dessa maneira que a gente está trabalhando, com isso a gente está tendo a oportunidade de fazer com que essa política passe a ser conhecida, está sendo conhecida, está sendo muito valorizada, as pessoas começaram a entender. Eu só tenho realmente aí, cada dia, agradecer a Deus, porque a gente está conseguindo fazer multiplicadores, fazer com que a nossa sociedade tenha uma visão bacana dessa política que realmente faz transformação, que dá um caminho, que dá decência, que dá dignidade, que dá igualdade. Então a gente está num caminho muito bom, dessa maneira que a gente vem trabalhando, dessa maneira que está tendo um grande resultado. Não é uma política paliativa, é uma política realmente, é uma política que tem uma base, tem um alicerce, é uma política correta, uma política que é justa, e que a gente está levando adiante, a gente como soldado, a gente é soldado desse movimento, e é isso, dessa maneira que a gente, se Deus quiser, nós estamos conseguindo, e dessa maneira que a gente está conseguindo realmente fazer vários multiplicadores, levar essa decência, né? Levar essa coisa, essa igualdade para o ser humano, que a gente precisa realmente fazer aí a igualdade, trazer as pessoas para o coletivo, trazer as pessoas para a roda de amizades. Então é dessa maneira, essa política é tão interessante, essa política entrou na minha vida, essa política eu não consigo sair, que coisa boa a gente tem que realmente valorizar, coisa boa a gente tem que dar condições e mostrar para a sociedade que a gente tem realmente um caminho, esse caminho realmente é muito bom. Essa política, as pessoas, e com certeza, quando as pessoas conhecer, não tenha dúvida que as pessoas vão comprar ideia, cada vez mais estão comprando a ideia, vai ser a política do futuro, não tenha dúvida disso, é uma política realmente que tem aí um papel aí muito bacana na sociedade, que realmente dá essa condição de igualdade. E essa condição de igualdade é muito boa, porque a gente precisa realmente levar adiante, mostrar para a sociedade que a gente realmente tem que ser coletivo, a gente não pode ser individual, a gente não pode pensar, a gente tem que pensar realmente numa coisa bacana que dá aí realmente dignidade, dá respeito para toda a sociedade, para nossas famílias, e mostra um caminho certo, mostra um caminho bacana para o jovem, falar da sustentabilidade, mas fazer de fato, fazer aí, gerar realmente, nesse sentido, gerar trabalho nesse caminho, mostrar para a sociedade que nós temos um caminho mais justo, falar um pouco, né, realmente de valorizar aí as coisas, valorizar tudo que é realmente a coisa que é bacana, que é a natureza, né, que é o meio ambiente, que é tudo que é legal, dentro de uma coisa que é fazer também, valorizar o ser humano, reciclar o ser humano para coisa boa, para a educação, para uma vida melhor. Então essa política dá essas condições. Essa política é muito bacana porque dá todo esse... a economia solidária é isso. Economia solidária para vocês saber, a economia solidária para os jovens saber, para os senhores, os nossos avós, para toda a sociedade, para todo mundo saber. Economia solidária é isso. A economia solidária verdadeira, a economia fala na coletividade, fala realmente numa coisa bacana, distribuição de renda melhor, a sociedade mais igual, não tem muita desigualdade, tem políticas bacanas, social,
A economia solidária é esse perfil, a economia solidária eu não vejo, vi várias políticas públicas, às vezes a gente olha muito no mundo, várias políticas públicas, vários segmentos, mas eu vejo hoje que o caminho, e esse caminho que é bacana, está dentro de um movimento, está dentro dessa política da economia solidária, que realmente é a economia solidária que realmente dá condições para as pessoas ter um caminho justo, bacana, e que todo mundo em harmonia vive bem, vive com paz, vive com tranquilidade, com respeito, que realmente busca realmente essa maneira de fazer com que nossa sociedade tenha um dia e tenha os dias, tenha a vida bacana, com decência, com prazer realmente de viver, com prazer de fazer com que a gente faz o bem. Fazer o bem é legal porque você faz transformação e essa política dá condições para a gente fazer isso. Mais uma vez, a gente vem aqui narrar, explicar, sempre explicar para a sociedade. A gente, como soldado dessa política, a gente vem aí há alguns anos praticando, fazendo com que ter o conhecimento da sociedade, que a gente está fazendo aí uma grande transformação, e a sociedade, alguns segmentos já está muito forte fazendo, e a sociedade precisa conhecer, e aí vai levar um tempo, certo? Eu sei que vai levar ainda um tempo, mas no dia a dia a gente vai conseguindo fazer um alicerce. É uma construção, você precisa fazer um alicerce bem feito para depois você construir uma casa. Você não pode fazer um alicerce, você não pode fazer uma casa sem um alicerce. Então essa política está sendo conduzida dessa maneira, uma coisa legal, para não se perder, para ter realmente um segmento, um caminho justo e digno para as pessoas realmente desfrutar realmente de uma vida bacana, de uma decência, de uma paz e de uma tranquilidade, e principalmente ter amor, a gente amar as pessoas e ter esse papel, essa educação realmente que precisa, essa educação de verdade, educação realmente de amar e respeitar o próximo. Mais uma vez, a gente vem agradecer pela maneira que a gente vem trabalhando, a maneira que a gente vem conduzindo, a maneira que a gente está fazendo multiplicadores, a maneira que as pessoas vêm recebendo a gente, admirando, entendendo, a gente fazendo o simples, porque a gente é simples, a gente está conseguindo aí com a simplicidade da gente, sem vaidade, e essa política é isso, essa política não pode ter vaidade, tem que ter uma condução, tem que ter um caminho realmente de ser multiplicadores da coisa boa. Mais uma vez, só tenho a agradecer aí, fico com Deus, muito obrigado realmente pela ajuda, pela compreensão das pessoas que realmente já está aí dando todas as condições para a gente fazer uma grande transformação da economia solidária em nossa sociedade.